Olá, muito boa tarde. Eu estou aqui trabalhando em casa, cumprindo a minha missão e tenho certeza de que estaremos juntos nesse momento difícil. Estamos cumprindo uma regulamentação da própria faculdade, da universidade. Estamos afastados, todos nós, até o próximo dia 23. Mas para que vocês não fiquem no prejuízo e possamos cumprir com a nossa grade de conteúdos programáticos, estamos aqui gravando esse vídeo para nós justamente darmos como se fosse aula presencial e que vocês possam estar então entrando no material que está no ambiente virtual de vocês, que já está postado, e nós vamos trabalhar hoje o tema que é entrevista, ok? Então que vocês possam estar se preparando, sentando aí, todos nas suas casas, tomando seus cuidados, mas se puder estar acompanhando, gostaria que vocês então fizessem parte desse nosso momento, ok? Nessa disciplina, como vocês sabem, nós estamos trabalhando as medidas de avaliação dentro da psicologia e certamente a entrevista, para nós que somos profissionais, que trabalhamos com relacionamentos, é sem dúvida nenhuma a maior ferramenta, a ferramenta mais importante, porque ela nos dá a flexibilidade, ela nos dá a liberdade de podermos estar entrando, investigando a vida das pessoas por meio de perguntas que são bem dirigidas e que dá para a gente fazer levantamentos bem específicos da vida da pessoa e fazer as nossas amarrações dentro daquilo que diz respeito ao contexto terapêutico. A função básica da entrevista é prover a nós avaliadores, a nós psicólogos, subsídios que são técnicos acerca da conduta do paciente, para que possamos então também, a partir do que nós levantamos, definirmos hipóteses e corremos atrás dessas comprovações. Sabemos que a entrevista, embora ela seja uma ferramenta de investigação bastante técnica em psicologia, é um instrumento que é muito comum, é muito utilizado dentro do método clínico. Compreende, como podemos saber, o desenvolvimento de uma relação entre o entrevistado e o seu cliente. E é primordial, turminha, que haja estabelecimento de um vínculo entre o psicólogo e o seu cliente, para que possa haver o estabelecimento de uma confiança e a pessoa se sinta muito à vontade, né, para poder falar as coisas que são perguntadas. Uma outra coisa que é bastante importante dentro de uma entrevista não é somente você estar atento à fala, aquilo que o teu cliente está trazendo por meio de palavras. Dentro da linha, na abordagem que vocês sabem que eu sigo, é fundamental você estar atentos a todo o conceito não verbal. Aquilo que é dito não sendo falado, não explícito, né? Então, um tom de voz, uma expressão facial, a postura que a pessoa se coloca diante do seu entrevistador, a roupa que está usando, né? Você pode entender o aspecto do olhar dessa pessoa. Esse não verbal, dentro de um processo de entrevista, ele corresponde a até 80% das informações que podem ser retiradas do seu cliente. Então é muito importante você estar atento não só nas perguntas e respostas, mas em todo o estereótipo que é criado dentro de um ambiente de entrevista. Por isso a importância, no caso clínico, de você não ter, por exemplo, uma mesa, um objeto que faça a separação entre você e o seu entrevistado, porque você amplia o seu campo de visão e você passa a ter leituras mais interpretativas, mais subjetivas, através do que você tem observado na conduta, inclusive com relação a objetos. Se o teu cliente se ele segura uma bolsa, se ele não solta, se ele tem alguma dificuldade, algum tique, que possa estalar dedos. Então tudo isso é muito importante para o levantamento das informações que você tem. E é muito importante que a entrevista não seja uma coisa feita por improviso. Não. Um bom entrevistador, ele estabelece um checklist, né? Ele define claramente os seus objetivos, ele planeja cada indicador que ele vai estar perguntando. Para nós, a entrevista não pode ser um mero encontro. Não, é um encontro onde tem que haver um processo dirigido. Você vai se dirigir ao seu cliente para levantar dados que sejam pertinentes ao caso que você está estudando.
A ideia é entendermos bem o perfil do nosso examinando, para que ele possa se sentir tranquilo e, ao mesmo tempo, nós possamos também desenvolver um processo adequado na compreensão clínica daquele caso. Então, a entrevista ela tem como roteiro de você encontrar um espaço adequado, que garanta um sigilo, que não seremos interrompidos. É de bom tom você deixar na entrevista água, né? Em alguns casos você pode estar deixando ali um café, mas criar todo um ambiente apropriado para que a pessoa se sinta ali acolhida e também confiante de poder falar das coisas que são imprescindíveis para a compreensão da própria situação que ele está vivendo. Não podemos nos ater a levantar informações que não sejam relevantes. Temos que aprender a diferenciar uma pergunta curiosa de uma pergunta clínica, né, com o objetivo e com o foco adequado, porque é muito comum às vezes a gente fazer uma pergunta, né, apenas para matar uma curiosidade nossa que não seja ligada ao próprio contexto do que estará sendo ali discutido. Então, e que essa entrevista seja bastante dinâmica e que possibilite a nós o levantamento de um perfil de informações que vão contribuir com a confirmação ou não da hipótese que nós estamos levantando diante daquela situação. Então, é importante entender que a entrevista ela pode ser aplicada em vários contextos, né? E nós estaríamos buscando em qualquer uma das situações sempre perguntas que tenham, como eu falei para vocês, um roteiro, tenha uma clareza, um objetivo a ser alcançado. Então, por exemplo, dados de identificação. Na entrevista, então, você vai perguntar para a pessoa a idade que ele tem, você pode estar levantando, por exemplo, a religião que ele segue, um pouco de contexto familiar, se é casado, se é solteiro, se está trabalhando, se não está. Então esses dados acabam sendo importantes para a compreensão do nosso indivíduo como um todo. Você também pode estar na entrevista levantando dados que são socioculturais. O que essa pessoa tem na sua sociedade, se ela pertence a algum clube, se ela trabalha, né, dentro de uma ONG, se ela tem alguma ligação com algum partido político, se ela faz parte de alguma comunidade religiosa. Esses dados vão nos trazer elementos sistêmicos de como a pessoa também lida com o seu entorno. Além disso, é claro, como que são relacionadas as pessoas na família, como se estabelece as relações de poder, como é que se dá a consolidação dessa família, né? Qual é o papel que ela desenvolve dentro desse contexto, como é que ela se percebe, né, no meio do seio da sua família. São dados do histórico familiar. Em alguns casos também podemos, se for o caso de criança ou de adolescente, ser também pertinente na entrevista levantarmos dados de histórico escolar, dificuldades de aprendizagem, se tem dificuldade de relacionamentos no ambiente escolar, também são dados importantes. Dados ligados à história e dados profissionais com relação à carreira. Indicadores de saúde é uma coisa que também vocês podem estar pensando em estar levantando, se está em tratamento, se já passou por algum conceito psiquiátrico, se tem tomado algum remédio, que tipo de medicação é esta, como ele cuida da sua saúde. Então são dados que num aspecto clínico também podem ser levantados dentro de uma entrevista terapêutica. E também com relação a condutas sociais, né? Como que a pessoa estabelece relacionamentos, se é fácil de ter amigos, se é introspectivo, se é um pouco mais tímido, como é que é este ambiente social na qual a pessoa está vivendo. E por fim, dentro desse roteiro, também perguntar sobre visões e valores que ele possa ter com relação à própria questão diretamente trabalhada no conceito terapêutico. Então, por exemplo, como é que ele lida com conflitos, se é uma pessoa que se decepciona com muita facilidade, né? Que tipo de valores ela luta, se ela se percebe como alguém flexível ou não. Então esses dados que estão ligados à temática investigada, também com relação à depressão, né? O que ela pode acreditar que tenha levado a isso. As nossas perguntas, elas sempre serão dadas de uma forma focada e muito específica.
E em cima desses elementos, você vai até poder estar entendendo quais são as expectativas dessa pessoa com relação ao próprio processo terapêutico. E a entrevista tem esse caráter mesmo, né, de um bate-papo, mas um bate-papo que tenha o objetivo focado de se estabelecer realmente uma compreensão por parte do seu entrevistado sobre o seu próprio caso. No caso da psicologia humanista, nós trabalhamos muito com o parafraseado. Então, durante uma entrevista, a gente ouve muito, a gente vê o questionamento do nosso cliente, mas eu costumo devolver para ele, para que ele possa ouvir aquilo que ele mesmo nos falou. Então, a técnica de parafrasear é importante porque faz com que o nosso cliente passe a ter consciência daquilo que ele mesmo estava falando, mas que não tinha se dado ao cuidado de atentar, né, para o teor, o conceito que estava por trás daquilo que estava sendo dito ali. Então o psicólogo tem que ter em mente que ele tem que ser um comunicador, ele tem que saber que além das questões da conversa, do diálogo, ele também tem que estar atento a todas as reações do cliente dele, mediante alguma pergunta que você fez. Então, quando nós tivermos esse cuidado, nós estaremos exercendo a ferramenta que vem junto com a entrevista, que é a empatia, que é a capacidade de nós podermos estar falando com o nosso cliente sem interpretá-lo, sem julgá-lo e dando a ele a liberdade, o direito de ele poder ser autêntico e espontâneo durante a sua fala. O processo empático na entrevista com o seu cliente é fundamental, porque ela vai melhorar, vai nos apropriar da comunicação não verbal, que vem a ser um complemento muito grande dentro dessa construção clínica que tem a ver com a nossa querida entrevista. Então, a forma dessa organização espacial, o gesto, o olhar, tudo isso, como já dissemos, faz parte desse processo terapêutico. Dentro do humanismo, nós trabalhamos muito até com o espelhamento. Então, tentar tomar o formato que o outro está, né? Sentar na mesma posição, tentar compreender o tom de voz e falarmos na mesma intensidade, repetirmos gestos quando isso for necessário, de modo que ele possa perceber que está sendo acolhido por nós nesse processo todo. E isso, claro, vai diminuir, vai derrubar por terra algum bloqueio que esse cliente possa ter em relação a nós. Então é isso, tá? Que você possa ler o material que nós colocamos ali e entender que a entrevista para nós psicólogos é uma das ferramentas maiores e mais importantes para a compreensão do caso. Claro que ela pode vir acompanhada de vários testes psicológicos, mas saber fazer uma boa entrevista garantirá com certeza uma compreensão adequada de acordo com o seu enquadro clínico, seja na área psicanalítica, seja na área humanista, ou até mesmo na área cognitivo-comportamental. A entrevista é sempre uma ferramenta muito boa. Ok, alunos? Espero que vocês tenham entendido. Está à disposição de vocês através do nosso WhatsApp. Vocês têm o meu número, vocês podem falar comigo a qualquer momento. E eu espero que vocês, assim como eu, tomem cuidado, né? Sejam precavidos, tenham prudência, estejam atentos às informações do nosso Ministério da Saúde, evitem aglomerações e que possamos passar por isso juntos, tá? Lavem frequentemente as mãos, evitem, se possível, na medida do possível, sair de casa. E eu tenho certeza que em breve nós estaremos passando por esse pico de contágio e estaremos nos encontrando mais uma vez em sala de aula. Estou com saudade de vocês. Vocês sabem que para mim é importante esse contato presencial, mas, como eu disse para vocês, me coloco à disposição a qualquer momento pelo meu WhatsApp. Muito obrigado e até um próximo vídeo ou até mesmo até a nossa próxima aula presencial. Fiquem todos com Deus.